Entrou a história de um casal. Nabal significa o quê? Um homem rude, grosseiro, mal educado, beberrão. E Abigail, Beth, o que Abigail significa? Uma mulher doce, meiga. Talvez aquela mulher de Provérbios, né? Uma mulher doce, meiga. Ela tinha algo especial dentro dela, além da doçura, da meiguice. Abigail tinha uma palavrinha mágica dentro dela. Pacificadora. Uma mulher que onde chegava, via uma confusão, ela era o que ali naquela confusão? Ela era mais trevas? Não, Beth, ela entrava, a presença dela era luz. Então uma mulher pacificadora muda o ambiente, muda a situação, muda a resposta e muda a vida não só dela, como de outras pessoas. Abigail era assim. Enquanto Nabal era um estupim curto, cheio de problemas, o tal narcisista de hoje, daí pra mais um pouquinho, se aplicasse a lei lá, né? Ele estaria enquadrado dentro dela. Você imagina você convivendo com um homem desse naipe. Não era só a bebida, era as grosserias. Porque tem pessoas que bebem, entram no canto dele lá e fica quieto lá. Nabal era agressivo, rude. Enquanto a mulher, o oposto. Completamente o oposto. E ontem também nós falamos de oposto, né? E quando o Senhor me trouxe a Abigail, eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo falar para nós nessa live? A palavra vem cedo na minha cabeça. Aí eu fui comparando a de ontem com hoje. O improvável ontem, o oposto hoje. Uniões ontem do improvável, hoje também. Outro tipo de união, o oposto. Ontem eu falei do oposto, lembra? Ela sendo uma prostituta, casar com um israelita. Ela sendo uma cananeia, casando com um israelita. O oposto se juntando. Nessa história aqui é a mesma coisa. O Senhor também está falando aqui dentro da palavra dele. Opostos. Pessoas diferentes uma da outra. Uma muito estourada, a outra muito calma. Você é assim? Seu marido é assim? Identificou? Abigail era assim, gente. De todos os adjetivos que deram para essa mulher, o que mais me chamou a atenção foi a pacificadora. Essa é de meditar. Porque tem mulher que é tão insensata que quando o circo pega fogo dentro da casa dela, em vez dela apagar o fogo, ela coloca mais lenha na fogueira. Ela cutuca leão com vara curta. Parece que ela tem prazer de ver a chama aumentar, enquanto ela deveria se posicionar. Nós vemos muitas coisas hoje acontecendo dentro dos lares, mas nem tudo é o que é divulgado. Muitas vezes se condena muito um, mas não explica o outro lado. Tem. Crucifica um porque tomou uma decisão repentina, no estalo, na impulsividade, às vezes, infelizmente, né, até. Mas e o outro lado? Vitimiza muito um, protege muito o outro. Aqui eu não estou falando de sexo, eu estou falando que pode ser dos dois lados. A vitimização, porque é o sexo frágil, não tem mais sexo frágil hoje. Hoje nós vemos, infelizmente, mulheres que são piores do que homens. Eu estou mentindo aqui para nós? Eu vejo mulheres que não são submissas ao marido. Mas eu tenho que aceitar tudo, não é isso. A pessoa troca ou entende do jeito que ela quer a palavrinha submissão. A palavrinha submissão, a pessoa fala assim, você tem que estar debaixo. Não é, meu irmão. Submissão é você ser pacificadora. O suficiente para ouvir o que o outro tem para falar. É para respeitar o que você assumiu na frente de um altar. É você se dominar antes de sair na impulsividade falando. Tem muita mulher bocuda. Eu sou mulher, eu sei o que eu tô falando. Um dia eu fui assim. Que fala o que vem na boca sem medir consequências. Essa mulher é submissa ao marido? Não. Beth, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Minha irmã, tem guerra. Eu não posso falar essa palavra, tem G. E nós não entramos, nós não compramos, nós observamos. A mulher sábia, ela observa uma G. A imprudente, ela coloca lenha na fogueira, para não falar outras coisas que senão vai dar restrição. Então nós temos que pedir ao Senhor para que Ele possa nos dar sabedoria, domínio próprio, e que nós possamos ser pacificadora todos os dias. Sabe aquela mãe que às vezes leva a criança para a escola e a criança briga lá, e ela já chega na escola fazendo o maior barraco, sem entender verdadeiramente o que está acontecendo? Ou sem buscar uma informação mais concreta? Essa mulher é pacificadora? Não. Ela não é pacificadora. Ela é o Nabal da vida. E o que aconteceu com esse casal? Qual foi o resultado que Abigail proporcionou na vida deste casal? Qual foi a decisão que mudou toda a história de Abigail? Que vinha suportando aquele casamento de muito tempo. Talvez você saiba a história dela. E você vai falar assim, mas a história da Abigail outra vez? Toda a história. Toda a história tem um exemplo para nós. A ser seguido, não. Se você seguir Nabal, vai dar problema. Se você seguir Abigail, vai dar vitória. É simples. A quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos puxando para nossa vida, para nossa existência? O que eu tenho feito que pode mudar a minha situação? A minha história, a história de quem está perto de mim? Davi andava naqueles campos. E ele ficou desabastecido com os soldados dele ali. Ele estava nas terras de Nabal.
Ele manda então as pessoas, os servos dele lá, naquela fazenda, né, de Nabal, vamos falar assim, nas terras dele, para buscar mantimentos, provisões, água. E Nabal fez o quê? Negou a Davi, que já havia ajudado Nabal no passado. Bom dia, Maria Clara, seja bem-vinda. Davi já havia ajudado Nabal no passado, e quando Davi precisou de Nabal, foi negado pelo próprio Nabal, que com certeza já devia estar chapado. Nabal não parou para pensar que um dia Davi havia resolvido algo para ele. Então, Nabal ali, ele já tinha dentro dele algo, sentimentos, que já estavam formados dentro dele. Ah, ele já sabe o caminho, Simone, ele já sabe o caminho de casa. Glória a Jesus. Gente, nós temos que vigiar e trazer sempre à memória algo que nós já recebemos, direto e indiretamente. Porque se Nabal tivesse lembrado que um dia Davi foi bom para ele, talvez ele não teria negado Davi. E ele teria sido bênção na vida de Davi. Mas ele negou. E Davi então se revoltou e falou que ia acabar com aquele lugar. Davi estava errado? Não. Obrigada, Simone. Davi não estava errado não, gente. Mas Abigail ficou sabendo. Olha, Davi vai fazer isso, isso e isso, vai acabar com este lugar. E ela, como pacificadora, o que ela fez? Correu para a cozinha. Correu para a despensa. Correu e chamou as amas dela ali, as pessoas que cuidavam ali daquele lugar, e mandou providenciar tudo o que ela podia para levar até o rei Davi e pedir perdão a Davi. Enquanto ele estava bebendo, Abigail estava o quê, gente? Se movimentando no silêncio para salvar uma situação. Irmã, se movimente em silêncio. Nabal não estava sabendo nada o que estava acontecendo dentro da casa dele. Mas as águas estavam agitadas. Era um corre-corre para lá e para cá. Enquanto estava tudo naquele corre-corre, que para servir 400 pessoas não é da noite pro dia, é rápido. Então vamos correr, vamos juntar todas as forças, vamos preparar, vamos fazer, vamos empacotar e vamos preparar as mulas. Imagina, eu me colocando no lugar daquela mulher. E o Nabal abençoado lá com a cara cheia, rindo, brincando, jogando, fazendo, acontecendo, enquanto os bastidores estavam se movimentando. Sabe por que muita coisa não está dando certo dentro do seu casamento? Porque você não está se movimentando em silêncio. Eita, Deus falando. Porque às vezes, tudo que vem aqui, eu jogo aqui. Sem orar, sem pensar, sem deixar nas mãos do Senhor. E se você entrou aqui e está para tomar uma decisão errada, minha irmã, seja Abigail dentro deste lar. Aleluia. Obrigada. Movimente a cozinha no silêncio. O que a cozinha dentro da nossa casa representa? Lugar de intimidade. Lugar de preparo. Lugar de transformação. Você pega um alimento e transforma ele em outro, num prato bonito. Às vezes até aquele alimento que aos olhos humanos é até feio, nojento, ele se torna um prato maravilhoso. Então a cozinha é um lugar de decisão. A mesa, um lugar de restauração. Será que é tão difícil entender isso? Será que é tão difícil você entender que a sua casa precisa estar em movimento? Às vezes no silêncio. Que Deus opera no silêncio. Que enquanto você está no silêncio, o mover está agindo, as águas aí dentro deste lugar. Que o anjo está descendo e as águas estão movimentando e as coisas vão acontecer. Mas não no seu tempo, no tempo de Deus. Dá tempo para Deus trabalhar. Deus é Deus de já, mas Deus também manda esperar. Quando o Senhor falou comigo, espera mais um ano, que eu estava disposta a tomar uma decisão, aleluia. Falei, Senhor, eu não aguento mais, eu vou tomar a decisão. Na hora que eu pus o dedo no interfone, quem aguentou 15, aguenta mais um. Aquilo foi uma eternidade na minha cabeça. Eu vi uma eternidade, foi mais um ano. Eu falei, desse jeito com Deus. Quando eu pus o dedo naquele interfone, mais um ano, Senhor. Parecia 100 anos na minha frente. Deus está respondendo. Pessoas aqui na nossa live. Que entrou aqui e falou, eu preciso de uma resposta de Deus. É hoje. É hoje que a cobrinha vai fumar. É hoje que a cobrinha está sendo derrotada. E os comentários estão pipocando. É hoje que o inimigo está sacudindo. É hoje que Deus está cortando a cabeça dessa pente, dessa cobra aí, ó. É hoje que ele está sendo derrotado. Através da palavra. Basta ler comentários, gente. Quando Deus está entregando algo tão profundo, os comentários começam a pipocar. Cedinho, né, Lúcia? É ou não é, Lúcia? O Senhor hoje está te dando um grande livramento. O que eu vou ganhar, Beth, de esperar mais um ano, Beth? Pelo amor de Deus, foi o que eu perguntei para o Senhor. Pai, o Senhor sabia que eu estava aguentando, porque olha o que Ele falou comigo, observa as palavras. Que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Quem aguentou, quem suportou, só que Ele falou aguentou. 15 anos, o quê? Tudo aquilo que eu estava vivendo dentro daquele casamento, tentando restaurar meu casamento. Eu estava como Abigail, suportando um homem beberrão, ignorante, que me humilhava, que me desprezava, que me traía, que me rejeitava. 15 anos. Mas, quando eu cheguei no limite e falei com o Senhor falou o que para mim?
Vou repetir, minha irmã, para ficar bem gravado nos seus corações. Você que entrou aqui, como a irmã falou, estou precisando tomar uma decisão no meu casamento. Vou repetir o que o Senhor falou comigo e vou te contar o que o Senhor fez para mim durante esse 1 ano. Eu era recém-convertida e já ouvia a voz do Senhor lá na Paula. Quem aguentou 15 anos, aguenta mais 1. Eu fiz assim, porque eu queria uma resposta já. Eu queria uma decisão ali. Senhor, eu vou ter que me submeter a isso mais 1 ano. Quando o Senhor falou comigo, minha irmã, que eu suportasse, né, mais 1 ano, Ele também me anestesiou, e eu quero profetizar na sua vida que o Senhor vai te anestesiar. O que é isso, Beth? Como que Ele te anestesiou? O que doía, minha irmã, parou de doer. Os ataques que eu respondia, eu parei de responder. O horário que ele chegava em casa não me incomodava mais, se era 1, 2, 3 da madrugada. O Senhor literalmente me anestesiou durante 1 ano para que eu suportasse a transformação. Que eu ficasse mais ligada com o Senhor do que com Ele. Até a nossa intimidade o Senhor cortou. Enquanto eu estava ali, o Senhor estava trabalhando. Sabe que área, minha irmã? Segura essa aí. Na minha área financeira. Eu estou entregando uma resposta aqui para algumas pessoas chave para você vencer essa batalha. Eu estou entregando aqui hoje, direcionada pelo Senhor, que é Ele que deu essa palavra. Você está entendendo o que está acontecendo através dessa palavra. Você já entendeu o que precisa ser feito através dessa palavra. Você já entendeu que precisa dar um tempo para Deus trabalhar. Você já entendeu que Deus me pediu 1 ano para Ele trabalhar. Ele não mandou eu esperar 1 ano por mim, não. Para Ele trabalhar. É. Obrigada, Daya. O que aconteceu com a Beth em 1 ano? Você quer saber mesmo? Milagre. Eu morava na casa que era do meu marido. Herança do pai dele. Irmã, quando Deus entra no negócio, Ele não te tira do lugar para você ser humilhada, não. Ele te tira para você ser honrada dentro daquele lugar, daquela família. Em 1 ano, o Senhor me deu a minha casinha própria. O Senhor me prosperou. O meu trabalho na feira, tudo que eu vendia, triplicou. E eu não estava entendendo. Gente, o que está acontecendo? Comprei a casinha da minha mãe em 1 ano. Minha mãe faleceu, eu comprei a parte do meu pai e do meu irmão em 1 ano. Ou seja, Deus depois me liberou. Eu saí da casa que era do meu marido, que veio de herança, e entrei para minha casinha, humilde, mas era minha. Não paguei aluguel, não. Valeu ou não valeu esperar? Ele me anestesiou. Se você está saindo de qualquer jeito desse lugar, com a mão na frente e outra atrás, o Senhor não está nisso, minha irmã. O Senhor não está nisso. Ele não vai te tirar do lugar para te desonrar, não. Ele vai te tirar do lugar para o nome dele ser glorificado na sua vida. Para as pessoas olhar para você e falar assim, olha o que Deus fez na vida dela. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Deus fez na vida de Abigail. Aleluia. Por quê? Porque ela foi pacificadora. Ela cuidou do servo do Senhor. Quando ela chega lá e se ajoelha e pede perdão a Davi, com aquelas mulas carregando os mantimentos, as provisões, Davi se compadeceu dela. Recebeu de bom grado. Mulher sábia. Ela ainda pediu perdão a Davi pelo erro do marido dela. Pelos pecados do marido dela. Essa chama Abigail. Ela marcou a história dela. Ela cravou no coração de Davi um pontinho de luz. E volta para o acampamento. Mas ela deixou uma marca no coração de Davi. Que mulher de luz. Quando uma mulher de luz entra na vida de um homem, ela entra para fazer a diferença, gente. Quando a mulher que tem a luz de Cristo, ela entra na vida de um homem dentro da sua casa, é para pacificar. É para trazer paz, porque a luz que ela carrega não tem trevas. A luz que ela carrega é paz, é vida longa, é prosperidade, é sensatez, é pacificação. É quando algo externo acontece, às vezes dentro até da família, e vem aquele alvoroço, aquela mulher de luz está ali, para acalmar o coração do marido, para orar pela situação, para trazer à existência a paz que foi destruída lá atrás. Agora, quando entra uma mulher atribulada na vida de um homem, ela consegue destruir todo o ambiente, inclusive a família deste homem. Seja pai, seja mãe, seja filho, às vezes é divorciado, às vezes tem filho do passado, não importa. A mulher que tem luz, ou ela é bênção, ou ela é maldição na vida deste homem. Neste casamento, você precisa brilhar, minha irmã. Neste casamento, você tem que ser o ponto de luz. Sabe aquele ponto de luz que às vezes as mulheres colocam aqui? E quando ela chega, algo brilha. Você tem sido a luz de Cristo nessa terra. Você tem sido essa luz dentro do seu casamento. Você tem sido uma Abigail pacificadora. Às vezes você casou com um homem que já tem filhos. Eu escuto muito isso nas nossas mentorias. Não estou suportando o meu enteado, não estou suportando a minha enteada. Espera aí. Quando você casou, você sabia que ele tinha... Quando você casou, você sabia que iria enfrentar essa situação. Mas casou. Agora você tem que ser o quê? Luz nessa união. Você aceitou a condição. Você não tem que ser trevas dentro dessa casa, minha irmã. Jogar o filho contra o pai contra o filho, ou vice-versa. Filha e filho, né? Quem tem que mediar a situação é você. Como tem aquele comentário, coloca um paninho quente, né? O negócio tá fervendo ali. Ou desligar o fogo quando a panela estiver prestes a explodir.
ou pedir calma, tolerância, ou ir pro joelho, ou ir pro jejum, e ver que entre o pai e o filho tá tendo uma divergência. Você tem que ser uma mulher de luz nesse relacionamento. O filho vem, afrontou o pai ficou chateado. O que você vai fazer? Botar lenha na fogueira, minha irmã? Essa live é pra você? Botar lenha na fogueira? Ou você vai ser Abigail dentro dessa família, dentro dessa relação? As pessoas que estão fora, esses filhos vão olhar em você a mulher que fez a diferença na vida do pai deles? Ou da mãe deles? O homem também que fez a diferença? Essa palavra vale pra homem? Vale. Tem muito homem que casa e vira um inferno na vida da mulher. Aí depois chega pra gente, meu casamento tá assim, meu casamento tá assado. Tá bom, tá assim, tá assado, eu vou conversar. Como é que está eu e minha boca grande? Tem um livro da Joyce Meyer que fala isso. Eu e a minha boca grande. Boca grande é aquela pessoa que fala tudo que vem, tudo da emoção, sem parar pra pensar, pra analisar, sem ponderar. Será que eu estou ferindo? Será que eu não estou ferindo? Porque essa mulher, quando ela fere, ela é muito ferida, não foi tratada. Ela dificilmente vai conseguir segurar as palavras. Ela age no impulso, ela age na adversidade. Ela toma frente, ela pega, faz e acontece e vai só destruindo aquele ambiente. Então seja luz, minha irmã. Seja luz dentro da sua casa. Seja Abigail. Não acende a ira. Melhor ainda falando, não dorme irada. Não deixa o dia se pôr enquanto você não resolver isso dentro de você. Porque se você dormir irada hoje, amanhã é outro dia. Viva cada dia o seu mal. Resolva o seu dia. E em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Amanhã é outra história. Acabou. O outro foi ontem. Se eu conseguir resolver minha vida assim, eu não vou acumular mágoa no meu coração. Amanhã eu vou estar descansada. Amanhã eu vou ter outro problema para resolver. Mas eu vou resolver porque eu estou descansada, eu estou na presença do Senhor. Eu vou continuar sendo luz aqui dentro da minha casa. Mas para isso nós precisamos ser o quê? Libertas. Todo mundo sabe que do meu casamento nunca foi fácil. Mas eu sempre falo, sempre foi Deus. Enfrentei horrores. Mas sempre falo também, como termina que importa. Enquanto eu enfrentava horrores, eu nunca precisei de uma faixa preta, de um antidepressivo. Nunca. Nunca tive dores de cabeça horrorosas. Eu enfrentava. Estou ferida com tudo que estou vivendo, mas o Senhor me mandou a cura hoje nesta live. Daí, o Senhor te deu, filha, um ponto de luz. Aquela luz que você hoje vai decidir, ou você segue, ou não. Ou eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, quem aguentou 16 anos aguenta mais um, ou eu não ouvia. Você entrou aqui na live falando, eu preciso tomar a decisão do meu casamento, eu te falei, espera essa live, porque eu vou falar sobre casamento, não porque você falou que o Senhor já tinha me dado a palavra relacionada a isso. Então, realmente, a palavra é para você. Eu não estou nem falando aqui de restauração de casamento, não, gente, porque o casamento da Abigail não foi restaurado. O meu casamento não foi restaurado, não. O que Deus fez com Nabal, dias depois, um tempo depois, não sei especificar quanto tempo, recolheu Nabal. Abigail ficou sozinha. Davi então ouve falar que Abigail estava sozinha. O que Davi fez? Vai lá e busca aquela mulher, pacificadora. Aquela mulher que um dia se ajoelhou e me pediu perdão. Delícia. Vai lá e busca aquela mulher, que eu vou honrar aquela mulher. E se casa com Abigail, que já tinha ficado viúva. Nesse um ano. Eu não gosto de falar que as pessoas às vezes começam a misturar muitas coisas aqui, mas eu vou entregar. Eu não estou falando que é seu caso, minha irmã, pelo amor de Deus. Não estou falando que Deus vai recolher marido de ninguém aqui nessa live. Eu estou me espelhando em Abigail, amém? Povo de Deus, entendeu? Ficou claro? Que cada caso é um caso. Mas em um ano, além do Senhor me dar minha casinha própria, o Senhor também falou comigo. Enquanto eu estava um dia com a cara no pó dentro da minha confecção, chorando, clamando, buscando nova convertida, falando, Senhor, tem misericórdia da vida dele. Quando eu falei, Senhor, tem misericórdia da vida dele. Gente, ouvir a voz do Senhor não tem preço. Sabe o que o papai falou aqui, ó? Enquanto as lágrimas soluçam, eu estava ali eu deitada, esticada no chão, com a cara no pó. Por que você me pede misericórdia? Eu falei, Senhor, pela salvação dele. Sabe o que Deus me respondeu? Você já bateu um papo assim com Deus? Eu já. Nossa, sou muito grata a Deus por isso. Por ele me permitir bater um papinho com ele. Não mereço. Muito obrigada, Senhor. Eu não mereço. Não tem preço eu bater um papo com o Senhor. Ele falou comigo, gente, mais uma vez. No último minuto de vida dele, ele vai lembrar que eu sou Deus. Enquanto eu chorava, nossa, chorava com a alma mesmo ali naquele chão pelo meu casamento, pela vida do meu marido. Novinha convertida. Enquanto tem crente que tem 20 anos de convertido, e você sincera, continua com as mesmas lutas, com as mesmas pelejas, tanto dentro de casa como fora de casa. Tem coisa errada aí. Enquanto eu vejo crente de altar, que não tem essa intimidade com o Senhor. E quando ele falou assim, no último minuto de vida dele, ele vai lembrar que eu sou Deus. E ele vai ser salvo, eu tenho certeza absoluta da salvação do meu marido. Tem preço isso? Tem preço eu estar aqui falando de um marido que me traiu até no dia do meu casamento? Tem preço isso? Tem preço eu falar de um marido que quando eu cheguei de lua de mel como um desastre, 15 dias, a mulher casada que saía com ele me ligou. Você casou, mas eu saio com seu marido a hora que eu quiser. Aí Deus vira pra você.
para você e fala assim, no último minuto de vida dele, ele vai lembrar que eu sou Deus. Porque aquela mulher que estava traída, que estava maltratada, que estava uma Abigail da vida, estava clamando pela vida de um homem chamado Nabal. Foi lá, ajoelhou na frente de Davi e pediu perdão a Davi. Quantas vezes eu pedi perdão a Deus pelos pecados do meu marido? Vou falar uma coisa para vocês aqui, que o Senhor está trazendo aqui agora. Pela primeira vez, eu estou me igualando a Abigail. Nunca pensei nisso. Eu preciso contar o resto da história. Fui para as campanhas, pela salvação dele, fui para os montes. Várias vezes, campanha nos montes, debaixo de chuva, debaixo de sol, orando por uma alma que me traiu a vida inteira. Às vezes nós temos que parar de murmurar e fazer o movimento das águas em silêncio. Ele nem sabia. Que a Beth aqui, ó, estava no monte, orando por ele, ele nem sabia. Ele nem sabia das madrugadas, 3 horas que eu ajoelhava nas campanhas das orações, atrás de alimento espiritual para a vida dele. Só que aí, começaram as confirmações. As igrejas que eu visitava, Deus sempre usava uma profeta. Deus vai recolher aquele homem lá. E começou a encaixar sem eu falar nada. Sem eu falar nada. As coisas começaram a encaixar em um ano. Aí chegou o dia da minha mudança, né? Depois que o Senhor me mostrou, ele estava vivo ainda. Eu tinha que sair daquela casa, já ir para minha casinha com meus 2 filhos pequenos. As coisas de Deus são sérias. Aquela sogra que me perseguiu a vida inteira, que também Deus recolheu. A última face que aquela mulher viu no CTI foi a minha face. A família não estava lá, ele já tinha entrado e tinha saído. Era eu, falando de Jesus para ela. Até na morte, irmã, Deus te honra. O último rosto que aquele homem viu. O dia que ele infartou, ele estava com a corrente de ouro que eu tinha dado para ele quando nós casamos. O médico veio falar para mim, quem estava lá era eu e meus filhos. Os amantes não estavam não. Os amigos. O médico abriu a porta daquela UTI ali onde ele estava sendo socorrido. Chegou na minha frente assim, fez assim, e eu fui. Ele abriu a minha mão, o médico. Pediu minha mão, eu entreguei, ele abriu a minha mão. Veio com a correntinha, colocou nas minhas mãos. Fez assim, ó. Não pude fazer nada pelo seu marido. Era como se Deus estivesse devolvendo para mim algo que lá, quando eu casei, foi importante para nós. Não brinca com as coisas de Deus, não, minha irmã. Brinca, não. Espera o tempo do Senhor. Quando a minha mudança saiu depois deste 1 ano, certinho 1 ano. Amigos, eu e ele, sem briga, sem confusão, na pacificação. Ele saiu para buscar o meu caminhão, ele ajudou a fazer a mudança, ele carregou o caminhão, mas ninguém da rua sabia. Ninguém da família sabia. Silêncio. Porém, todavia, contudo, enquanto a mudança estava sendo feita, eu levei um vaso lá fora, uma mulher desceu a rua. Eu sabia que ela morava lá embaixo. Nunca conversei com ela. Sabia nem o nome. Essa mulher desceu na rua. Ela me chamou lá no meio da rua. Vem cá. E eu fui. Deus manda te dizer, aleluia. E eles carregando. Botou o dedo pra cima e falou, Deus manda te dizer que esse caminhão tá saindo hoje, mas que depois que este caminhão sair, vai sair 2 caixões dessa casa. Eita glória. Deus manda te dizer. Não brinca com as coisas de Deus, não, gente. Eu fiquei parado olhando para aquela mulher. Falei, meu Deus, o que é isso? Porque uma pessoa, para entregar um recado desse, ela tem que ter autoridade no mundo espiritual. Eu poderia armar um maior barraco com aquela mulher. Ela não sabia nada do que estava acontecendo. Ela não sabia nem que era a minha mudança que estava saindo. Podia ser tanta coisa ali. Eu mexia com confecção, sempre tinha caminhão na minha porta, levando rolo de panos. Ela não sabia nada, ninguém na rua sabia. Mas Deus manda te dizer. Eu preciso contar o resto da história. Eu fui para minha casa. O que eu podia fazer? Se ele mandou falar, eu comecei a orar. Senhor, sustenta meus filhos. Me sustenta meus filhos. Aí começou o processo. Logo depois, 1 ano e pouco, foi a minha sogra. Do nada. Infartou. Quem estava lá? Quem estava falando de Jesus? Quem voltou naquele lugar? Para honrar o nome do Senhor. Passaram-se mais uns 2 anos, se não me engano. Não sei nem a data, que eu não fico presa a essas coisas. O Senhor estava falando que ia recolher. Por fim, o Senhor falou um dia que um pastor foi lá em casa, que eu comprava a etiqueta na mão dele para pôr nas roupas. A hora que ele estava saindo, ele encontrou com meu marido entrando para ver os meninos. Minha casa sempre foi aberta para ele almoçava com a gente. Nós sempre fomos amigos, graças a Deus por isso. Não marido e mulher, mas amigos. O pastor, eu escutei entregando recado para ele lá fora no portão. Só que enquanto o pastor entregava o recado para ele, Deus falava comigo. É o último profeta que eu ponho na frente dele. Não fala mais de Jesus para ele. É forte. É forte porque você tem que estar atento à voz do Senhor teu Deus. É forte que às vezes você vai ter que obedecer coisas que você não está entendendo por quê. É forte que você vai receber revelações que se você não estiver estabilizada com Deus, você pira, minha irmã. É forte. Assim se cumpriu.
Vale ou não vale a pena ter intimidade com o Senhor? Infartou de repente no Dia dos Pais, só que antes dele infartar, o Senhor também falou comigo através de uma profeta. Vai pregar forte em um lugar, muito forte. Eu falei, eis-me aqui, Senhor, né? Só que eu não sabia que eu ia pregar no velório dele. Quem fez o culto foi um pastor. Ele deu uma palavrinha básica, o meu pastor na época, uma palavrinha básica. E passou o microfone para mim. A minha palavra não foi básica não, porque não fui eu que preguei. Aí, enquanto eu pregava, o Senhor falava de novo, vai pregar forte naquele lugar. O Senhor usou a minha boca para falar com todos os nossos amigos e inimigos que estavam ali naquele lugar, lotado, abarrotado. Por quê? Porque foi Dia dos Pais e ele era muito conhecido na nossa região. Porque ele participava de tudo, de campeonato, de peteca, de tudo. Ele tinha muita amizade. E foi uma coisa, de repente, ele estava num torneio de peteca, jogando com um parceiro dele que também é muito conhecido na nossa região. Então foi aquele alvoroço na hora do almoço. Ninguém almoçou, ninguém acabou com o Dia dos Pais de todos os amigos nossos, parentes, todo mundo. Ninguém teve Dia dos Pais naquele domingo. E eu estava trabalhando lá no centro da cidade quando ele infartou. Meu irmão me ligou, Beth, vem pra cá que o negócio é sério. Eu tinha falado com a minha filha, olha como Deus prepara, meus irmãos. No sábado, antes do Dia dos Pais, ele passou lá em casa para ver os meninos. Nós éramos amigos, eu tinha feito almoço, eu falei, espera o almoço, almoça com a gente. Nós sentamos à mesa os quatro, almoçamos, rindo, brincando, conversando. Os meninos terminaram o almoço, cada um foi dormir, deitar um pouquinho, que era sábado. Eu sentei na minha varanda com ele e nós ficamos mais de uma hora conversando, como amigos. Pedindo a minha opinião, se trocava ou não trocava o carro dele, se comprava um carro igual ao meu, que ele tinha gostado muito do meu carro. Eu trocando ideia com ele, compra, vai lá, faz, acontece. Mal sabia eu, que era a última conversa que eu ia estar com ele. E graças a Deus foi muito boa a nossa conversa. Falei com ele, amanhã você volta, eu vou mandar fazer aquela lasanha que você gosta. E ele foi embora, à noite eu desci, comprei tudo pra lasanha, pedi minha filha pra fazer. Que era Dia dos Pais, falei, seu pai vai vir almoçar com vocês, amanhã eu vou trabalhar. Você aproveita e chama seu tio também, vocês almoçam juntos. Ela preparou a lasanha, ele amava essa lasanha, ela já tinha, né, sabia como fazer, ele amava essa lasanha. Ele foi pro campeonato. Meu filho ligou pra ele, pai, feliz Dia dos Pais. Meu irmão tava lá, deu feliz Dia dos Pais pra ele pelo telefone. Sabe quanto tempo antes dele infartar? Meia hora antes. Eles ligaram pro pai dando feliz Dia dos Pais. Foi o último feliz Dia dos Pais que eles deram pra ele. Ela falou, pai, quando o senhor sair daí, isso era 11 horas. Eu tô indo pra igreja, quando o senhor sair daí, o senhor me liga que eu vou colocar a lasanha no fogo pra adiantar. Tá bom, filha? Normal. Gente, normal. Ela desligou, foi pra igreja, meia hora depois o telefone tocou. Pros dois. Vem pra cá porque seu pai tá passando mal. Ela chegou lá, o SAMU já tava em cima. Ela me liga chorando, desesperada. Mãe, o pai, eu falei, para. Não é hora de você chorar pelo seu pai. Desesperada, tadinha. E eu falei, engole o choro, não é hora de chorar pelo seu pai, é hora de você pedir a salvação do seu pai. É hora de você clamar por ele, porque você já sabia que Deus ia recolher seu pai. Eu havia previsto, eu havia falado com os dois. Previsto não, perdão, gente. Eu havia prevenido os dois, que Deus ia recolher o pai deles, porque havia sido revelado várias vezes. E que ele se preparasse e aproveitasse o pai. Ela parou, ela controlou diante dessa conversa. Tanto ela quanto eu fui pra lá gritando com Deus dentro daquele carro. Bom dia, Luciano. Deus, o Senhor, me prometeu a salvação dele, eu não abro mão da salvação dele. Minha irmã, que está aí passando luta no seu casamento, deixa eu te falar uma coisa. Você é cristã, você é temente a Deus. Você tem que olhar esse marido com uma alma preciosa para o Senhor, nem é mais para você, minha irmã. Ele não era mais meu marido, mas ele era uma alma preciosa para o Senhor. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma? Ele era uma só carne comigo, então ele fazia parte de mim. Nós temos que parar com essa picuinha interna e olhar o outro como meu adversário. Nós temos que olhar o outro como uma alma preciosa para o Senhor e sermos pacificadoras nesta história. Eu poderia estar em constante guerra com ele, o que eu ia ganhar, gente? Sabe quando aquele caixão desceu depois de eu pregar para todo mundo sobre o que você pregou, Beth? Sobre o que você pregou? Qual foi a palavra que o Senhor te deu? Com aquele colina abarrotado saindo até lá fora no pátio do colina, de tanta gente. Foi fila gigantesca acompanhando aquele caixão. 52 anos que ele tinha. Vocês imaginam? O alvoroço que foi para todo mundo, de repente. Perdeu um sobrinho, um amigo, ele era muito querido. Porque com todo mundo ele era outra coisa, não importa. Talvez eu entrei nesse casamento apenas para ganhar essa alma pro Senhor Jesus. Talvez eu tive que enfrentar o inimigo cara a cara, como eu enfrentei várias vezes dentro desse casamento, para ganhar essa alma para Jesus. E eu ganhei. Essa pedrinha está na minha coroa? Está. Quando aquele caixão desceu, eu cantando hinos, a sensação que eu tive tem missão cumprida. Não tem preço essa sensação. Missão cumprida. Ali eu fui curada. Mas você acha que o inimigo não me enfrentou lá dentro daquele velório, não? Enfrentou. Porque aquelas que faziam parte das orgias dele estavam todas lá me encarando. Estavam lá me encarando. Querendo ibope. Sabe o que Deus... Gente, eu não queria nem falar isso, porque... não, deixa pra lá. Só vou falar o seguinte, uma delas o Senhor tratou 1 ano depois. Que até os nossos amigos que não são crentes falaram, meu Deus, o que aconteceu com a fulana? A um abate, a outro o Senhor exalta, tá na Bíblia.
O que eu preguei lá? Sabe o que eu preguei, minha irmã? Perdão. Casais que não se perdoam. O fato de eu estar ali é porque nós estávamos bem como amigos, porque eu perdoei. Sabe o que eu escutei depois daquele velório? Onde eu andava? Os ímpios chegavam pra mim. Ei, Beth. Oi. Na semana. Fazia assim. Que palavra foi aquela que você deu ali? Não foi eu não, filho, foi Deus. Só sobre casamento. Marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa o marido. Porque todos os nossos amigos sabiam que eu passava dentro daquele casamento. Todos os nossos amigos, Shalom, conheciam os dois lados da história. Todos os nossos amigos sabiam das traições. Sabiam até de mais coisas que eu não sabia. E quando eu falei a palavra perdão, foi um silêncio total. Ninguém saiu daquele interior. Escutaram até eu falar amém. Esse é nosso Deus, infarto fulminante. Esse é nosso Deus, que te honra, que honrou Abigail. Davi se casa com ela. Nabal, o Senhor mata. Deixa aquela mulher livre. O Senhor me deixou livre. Irmãs, mas para que isso aconteça, não estou falando de Deus recolher marido de ninguém, aqui está amarrado e repreendido isso em nome de Jesus. Eu estou falando de vida, de transformação, de intimidade, de Deus te honrar, de Deus abater um, exaltar o outro. Mas para que isso aconteça, você precisa ser Abigail dentro deste casamento. Para que isso aconteça, você precisa se posicionar. Mudar o seu jeito. Para de pedir para Deus mudar o outro. Peça o Senhor para mudar você primeiro. Porque você mudando, você vai ouvir as direções do Senhor, a voz dele. Você vai saber o que fazer e o que não fazer.